Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, e caminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga, e o que é instruído a palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Somente aqui, com suas cabeças, Senhor Deus e Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, dá elucidação. Peço a Deus, dá o discernimento agora para o bem espiritual, para a edificação, Senhor, de todos que estão aqui. Senhor, nos instrui e assim nos concede essa misericórdia, Senhor, da tua palavra, para que possamos ser participantes, Senhor, da tua santidade também, da salvação que nos prometeu por meio do teu Santo Filho, a palavra eterna. Amém. Irmãos, temos aqui o apóstolo Paulo finalizando a carta dos Gálatas, dando exortação para a igreja, para os irmãos, acerca da vida cristã, acerca daquele que é cristão, da maneira que se deve viver aqui nesta terra. O apóstolo Paulo nos faz saber que todo ser humano verdadeiramente são pecadores, todo ser humano nessa terra são fracos, todo ser humano nesta terra, que o mais firme que seja, o mais santo, ou aquele que acha mais perfeito, está sujeito à queda, está sujeito a cair, está sujeito a pecar. Todo ser humano aqui nesta terra, mesmo aquele que tem o maior conhecimento da palavra, aquele que provou dons espirituais, aquele que é o mais experiente de todos os crentes, está sujeito à queda, está sujeito a cair, está sujeito ao pecado. O apóstolo Paulo tinha grande preocupação com a igreja, e ele escrevia as cartas exortando os irmãos. E o maior medo do apóstolo Paulo é que os irmãos se desobedecessem e se gloriassem e se achassem um superior ao outro. O apóstolo Paulo sempre escrevia a carta dizendo: meus queridos irmãos, seja o outro superior a vocês. E vocês devem servir uns aos outros. Leve a carga uns dos outros. Ajuda uns dos outros. A preocupação do apóstolo Paulo é que os irmãos e que a igreja rejeitasse outras pessoas que amava Cristo e que cria e que abraçasse a fé. O medo do apóstolo Paulo é que os irmãos, em vez de acolher as pessoas que caíam, as pessoas que pecavam, expulsasse da igreja. O apóstolo Paulo não tinha esse querer de expulsar os irmãos da igreja, de não aceitar os irmãos de forma alguma. Mas o apóstolo Paulo queria que os irmãos se arrependessem e voltassem, achassem o perdão e alcançassem a misericórdia. Mas o apóstolo Paulo também tinha a preocupação que os irmãos não continuassem na igreja da forma pecaminosa. Tinha a preocupação que os irmãos pecassem e ficassem sem o arrependimento. Que os irmãos pecassem e continuassem ficando na prática do pecado, como se isso fosse natural e fosse normal. Porque ele mesmo diz que essas coisas não pode estar entre os cristãos. Certo tipo de práticas, certo tipo de obras que o mundo faz, que o mundo se acha normal, no meio dos cristãos, o apóstolo Paulo fala que não é normal. Então ele escreve uma carta: olha, meus queridos, amados ouvintes da igreja, se algum irmão que nesta terra for pego em alguma ofensa ou em algum pecado, se algum irmão que nesta terra vive de alguma forma, vós que sois espirituais, quem é espiritual? Aquele que tem a palavra, aquele que tem o discernimento da palavra, e vê que o irmão não está andando conforme a palavra, vós vai até o irmão, não para apredejar o irmão, não para caluniar, não para apontar, não para julgar o irmão ou condenar o irmão de forma alguma, mas vai com espírito de mansidão, com paciência, falar com o irmão acerca desse assunto para salvar a vida dele, porque sabe-se, se o irmão continuar nesta vida, não vai herdar a vida eterna. Então Deus quer aperfeiçoar, quer salvar. Se o ser humano continuar na doença, certamente a doença o matará, e a doença aqui referida é o pecado, e Deus é o tratamento. O tratamento, o remédio
que combate essa doença chamada pecado é a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo fala: vocês que têm a palavra, que são espirituais, vai até esse irmão com espírito de mansidão, mas vocês que vai até esse irmão, olha para vocês também, para que vocês também não sejam tentados e para que vocês também não caiam. Então o apóstolo Paulo já fala: se você vai ter o irmão, corrigir o irmão, ou repreender o irmão por alguma ofensa ou por algum pecado, olha para você mesmo, porque você também é sujeito à queda. Olha para você mesmo, porque o que o irmão fez, você também é sujeito a praticar. Cuidado, porque se você pode repreender o irmão naquilo que ele fez, e você pode cair no próprio pecado que ele pecou também, porque você é um ser humano fraco, sujeito à queda também. Então você vai, olha para você mesmo, para que você não seja tentado, para que você não caia, e vai ganhar esse irmão para Cristo. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação desse amor fraternal. Nós sabemos, irmão, que uma família, uma mãe não condena um filho de forma alguma, está de braço aberto para receber o filho, mesmo que o filho é drogado, mesmo que o filho chegue ao ponto de amaldiçoar a mãe ou espancar a mãe. Mesmo assim a mãe ama de tal forma, desejando que o filho mude, desejando que o filho se liberte, desejando que o filho mude de vida. Assim também o irmão da família que tem outro irmão, mesmo que tenha algum conflito, irmão, alguma coisa entre ele, mas se vê esse irmão passando por apuro, ele vai ajudar. Eu já vejo pessoas, irmão que é de mão um com o outro, mas quando vê o irmão na briga, o outro batendo, vai tirar, não quer deixar. Então isso é o amor fraternal, então o amor que defende a pessoa. Então assim que o apóstolo Paulo quer que a igreja vive nessa comunidade, assim, defendendo uns aos outros, não apontando o defeito do outro, não olhando para o pecado do outro para condenar, mas olhando para o outro para salvar. Se de alguma forma não tem como chegar para a pessoa e falar, se você vê que vai falar para a pessoa e vai atrapalhar ela ainda, ora por ela. Se vê que falar para a pessoa vai agravar mais ainda e fazer que ela se afaste de Deus, então ore antes, se prepare antes, para que não seja motivo de tropeço para o irmão, mas para edificação. O apóstolo Paulo fala: eu uso o poder que Deus me deu para edificação e não para destruição. Então o apóstolo Paulo tinha a preocupação de salvar o irmão, de restaurar a vida do irmão e não de condenar o irmão. Eu vejo que muitas pessoas da igreja, muitas pessoas evangélicas têm prazer na morte do outro, prazer que o outro se desvie, prazer que o outro peque, e quando o outro peca, bate palma e fala: olá, você viu fulano pecou, olá fulano prostituiu, olá fulano brigou com alguém, e se alegra na desgraça do outro. Muitas pessoas que dizem ser cristão, diz ter amor, em vez de ajudar, de perdoar e ajudar as pessoas, começa a caluniar, a falar e se alegrar na queda do outro. Mas sabemos muito bem que a Bíblia deixa claro que a pessoa que se alegra no pecado do outro pode também cair no mesmo pecado. Aquele que se alegra na desgraça do outro pode sofrer a mesma. Aquele que se alegra na queda do outro pode cair. Então aqui Deus não tem acepção de pessoa, não. Jesus Cristo salva quem Ele quer salvar, e o arrependimento vem por meio do Espírito Santo. Quem dá o arrependimento ao homem é o Espírito Santo. O homem não pode convencer o outro ao arrependimento de forma alguma. O homem não pode convencer o outro a deixar de praticar alguma coisa de forma alguma. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então por isso que o ser humano, por isso que o crente, que o homem, para repreender o outro, tem que ser espiritual. Porque se for carnal, vai cair tudo junto, não adianta nada. Então precisa ser espiritual, porque é o Espírito que convence o homem do pecado. O apóstolo Paulo, versículo 2, fala: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós sabemos que o maior mandamento de Deus é o amor. O maior mandamento que Deus nos deu é o amor. E esse amor não é uma coisa natural que o ser humano tem, que nasceu com ele de forma alguma. O ser humano perdeu esse amor quando pecou lá no jardim do Éden. O ser humano foi despojado da imagem de Deus. Mas Deus agora quer nos conceder esse dom sobre modo excelente, que é o amor, por meio de Jesus Cristo. Aquele que recebe a palavra de Jesus Cristo, aquele que recebe Jesus Cristo como um Salvador e recebe o Espírito Santo, a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado nos corações daquele que tem o Espírito Santo. Então, irmão, esse que tem o amor é um dom de Deus. Eu posso me gloriar naquilo que eu não tenho. Eu posso me gloriar de ser rico não tendo nada. Eu posso me gloriar de ser sábio não sabendo nada. Muitas pessoas se gloriam que obedecem à lei de Deus e não ama. Muitas pessoas dizem que obedecem às leis de Deus, que não adultera. Muitas pessoas dizem que não mata. Muitas pessoas dizem que não furta. Muitas pessoas dizem que honra o pai e a mãe. Mas o principal ele não tem, não consegue amar. Não adianta nada. Muitas pessoas tentam obedecer à lei na letra, mas o dom
da lei ele não tem, porque a lei é espiritual, e o homem é carnal, vendido sobre o pecado, diz o apóstolo Paulo nas Escrituras. Então nós, no homem interior, temos prazer na lei de Deus, naquele que recebe pelo Espírito Santo esse dom, que é o amor. Então, para esse amor ser correto, cumprido em nossa vida, carregamos as cargas um dos outros, que é a carga, o fardo, a cruz, ajudando o outro. Que é isso? Se o seu irmão caiu, se o seu irmão na caminhada, na sua jornada espiritual, caiu no caminho, ou seja, cometeu um pecado, uma ofensa e está caído, não consegue se levantar, o dever nosso é ajudar de uma forma ou de outra. Se não tem como nos ajudar em palavras, ajudando, conselhando o irmão, ajudamos em oração de uma forma ou de outra, para que o Espírito Santo venha convencer e ajudar esse irmão a se levantar para continuar a caminhada. Não apedrejar de forma alguma, não condenar de forma alguma, porque todos nós estamos a caminho. Todos nós estamos a caminho. E o caminho vai findar quando Cristo vir buscar a igreja. O caminho acaba quando a pessoa fecha o olho aqui nesta terra. Então estamos nessa caminhada agora. Então a lei de Deus é essa: se compadecer, não apredejar, não rejeitar o outro de forma alguma, mas conceder a misericórdia e o perdão, porque nós sabemos que nós somos pecadores e falhos. E se Deus nos perdoou nossos pecados por misericórdia, porque somos imerecedores do perdão, mesmo assim nós arrependemos, o Senhor nos perdoou. Também Deus quer que nós perdoamos os nossos irmãos a ofensa dele e o pecado dele também, não levando em conta. Então, para cumprir a lei de Deus é carregar a carga, os fardos uns dos outros, suportar uns os outros. Versículo 3: porque se alguém cura ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Muitas pessoas religiosas pensam que alguma coisa não é nada. Muitas pessoas religiosas pensam que tem alguma coisa e não tem nada. Muitas pessoas religiosas, em vez de olhar para si mesmo, olhar para ver se a vida dele está diante de Deus, agradando a Deus, começa a apontar o outro, começa a julgar o outro, começa a olhar o defeito do outro, começa a dizer fulano não é digno disso, não é digno daquilo, e a pessoa está enganando ele mesmo, porque vê se ele tem. Porque sabemos, irmão, todos nós somos indignos, somos pecadores. No Salmo fala: Senhor, se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo habita o perdão para que seja temido. Então, meus queridos, não adianta o homem viver de aparência, achando que é alguma coisa, porque para Deus não é nada. Todo mundo é pecador. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória de si mesmo, e não no outro. Ou seja, muitas pessoas comparam ele com o outro. Ah, mas fulano é pior do que eu. Ah, para ser crente igual fulano, eu preciso ficar em casa. Se for para ser crente igual ciclano, precisa ficar em casa. Olha para você, deixa de olhar para o outro. Não prova o seu pecado. Ah, fulano peca mais do que eu. Mas que vai adiantar o quê? Se fulano peca, e se você não olhar para o seu pecado, vai cair todos na mesma condenação, no mesmo juízo. Não adianta olhar para defeito do outro, para pecado do outro, para justificar a si mesmo as suas fraquezas. Devemos todos abraçar uns aos outros e correr para Deus, e correr para Jesus Cristo, que é o médico que cura o homem do pecado. Então prove cada um louvor. Não adianta se louvar, se exaltar: eu sou melhor, eu não adultero, eu conheço a verdade, eu não faço isso, não faço aquilo. Não adianta. Prova o louvor em si mesmo, porque quem conhece o coração é Deus. Alguém pode me elogiar: Fabrício é um cara honesto, Fabrício é um cara bom, Fabrício pode me elogiar, mas eu prefiro que me fala: Fabrício é um pastor sem vergonha. Eu prefiro que fale assim. Por quê? Porque se falar assim, eu vou procurar me consertar diante de Deus. Talvez me elogiando, me lisonjeando, eu vou cair. Porque o homem é aprovado pelo elogio que recebe. O homem é aprovado pelo louvor que recebe. Então melhor que falar mal de mim e eu procuro me aperfeiçoar diante de Deus, de quem falar bem de mim e eu tropeçar e cair na frente e alguém bater pau: olá, não, o cara é o bom, não é o santo, olá, o cara caiu. Porque eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço os meus pecados, e eu sei que eu estou de pé é pela misericórdia de Deus, não por meu merecimento, não por minha obra, não por minha perfeição, porque eu conheço o meu coração, que eu sou fraco, e eu posso dizer todo dia quando eu oro: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, porque o Senhor tem me livrado de grandes tragédias que o Senhor me livrou, que eu sou grato eternamente ao meu Deus. Ele me livrou de grandes ciladas, meu Senhor me livrou de grande armadilha, e não foi por meus méritos, foi pela misericórdia dele, porque eu atentei para a palavra dele. O Senhor me livrou da boca do leão. Então, irmão, não me glorie em nada a não ser no Senhor. Eu conheço os meus defeitos e minhas fraquezas. Eu sei que eu sou melhor do que ninguém. Hoje estou de pé, mas amanhã eu posso cair, porque a Bíblia fala: o homem, por mais firme que esteja, é vaidade. Mas a Bíblia fala que o justo cai 7 vezes, mas as 7 vezes que cai, Deus levanta. Mas o ímpio cai e fica prostrado. Por quê? Porque o ímpio é soberbo, porque o ímpio não recorre a Deus, porque o ímpio não recorre à palavra de Deus, porque o ímpio é soberbo e não se humilha e não confessa.
Mas aquele que é justo de Deus expõe o seu pecado, confessa o seu pecado e alcança misericórdia. Porque está escrito, aquele que encobre o pecado nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Então alguma forma de vencer o pecado é expor o pecado, é confessar o pecado mesmo. Salmo 32, Davi fala, quando eu escondi o meu pecado, o meu humor se tornou como uma terra seca, a mão do Senhor pesava sobre mim, eu vivi em grande angústia. Mas o que eu farei então? Eu confessei o pecado do meu Senhor, e o Senhor perdoou a maldade do meu pecado. Então todo homem que é justo, chegue a Deus, e quando é tempo de achar, ao transbordar de muitas águas, as águas não atingirão a ele. Aí Jesus fala assim, olha, não seja como o cavalo, não seja como a mula, que precisa de breque, de freio para que se chegue a ti, não. Não seja como o cavalo, não. Se você tem a palavra de Deus é a rédea, a corda que puxa para Deus. Mas se o homem fugir da palavra de Deus, é como o cavalo veaco correndo na manga do cara que quer pegar. O ser humano ímpio que não arrepende, que não confessa, que esconde o pecado, é como um cavalo veaco, porque Deus está chamando, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus não lança em rosto nossos pecados, não. Ele quer nos perdoar. O pecado pode ser da cor do carmesim, se torna branco como a neve quando confessa. Então, meus queridos, de Deus ninguém se zomba. E continua o texto, mas prove a cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro, porque cada um levará a sua própria carga. E o versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, ele também ceifará, porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Meus queridos amados ouvintes da palavra do Senhor, de Deus ninguém se deixa escarnecer. O homem pode se achar religioso, o homem pode se achar bom, o homem pode se achar santo, mas se o coração dele for reto para que Deus, a religião de aparência dele é falsa. Se o coração dele for reto para com Deus, a religião dele é falsa, para Deus não vale nada. Pode ver uma vida de aparência aqui nesta terra, mas para Deus não vale nada, porque é Deus que prova o coração. É bom ter elogio da parte de Deus, no meu coração, uma consciência limpa diante dele, mesmo que alguém me aprime, mesmo que alguém me condene no meu pecado, mesmo que alguém fala de mim, mas eu prefiro expor meu pecado para alguém falar de mim e Deus me perdoar, do que esconder meu pecado diante de Deus e viver como um santo diante dos homens. Isso não adianta nada. Tenta esconder o pecado diante de Deus, calando, não confessando, vivendo uma vida de aparência perante os homens. Mas que adianta? O homem não pode me salvar nem me condenar. O homem não conhece meu coração. Então eu prefiro que o homem me fale de mim. Prefiro que o homem me rejeite. Mas que Deus conhece meu coração, me perdoe e me dá misericórdia para continuar. Porque diante de Deus eu sei que sou pecador. Eu sei que não sou melhor de que nenhum homem. E eu, como apóstolo Paulo, vou dizer, eu sou o principal dos pecadores. Mas eu, pela unidade de Deus, eu quero a salvação. Então Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquele que planta nessa terra, ele vai colher. Então é bom, irmão, que colhemos, que plantamos no Espírito e não na carne. O que é plantar na carne? É plantar vingança, é plantar amargura, é plantar ódio. É o que é plantar na carne? É plantar na carne, é plantar ofensa contra o irmão, é plantar soberba. O que é plantar na carne? É plantar aquilo que ofende o irmão, que magoa o irmão e magoa você mesmo. O que é plantar no Espírito? É plantar amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o perdão. Plantar no Espírito é plantar aquilo que é de Deus. Plantar no Espírito é se alguém bater na face, dá-lhe a outra. Se alguém tomar-lhe a capa, dá também a túnica. Se alguém é obrigado a dar uma milha, anda duas. Isso é plantar no Espírito. O que é plantar na carne? Plantar na carne é revidar. Plantar na carne, se alguém te bater, você quer bater também. Ah, se alguém bater na minha cara, ai dele. Se alguém fazer coisa comigo, eu meto o tiro. Se alguém fazer comigo, eu faço isso. É isso, é plantar na carne. Mas o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. E quer que nós plantamos no Espírito para colhermos a vida eterna. Porque, meus queridos e amados ouvintes, Deus não se zomba, ninguém engana Deus. Deus conhece todos os corações. Ele está pronto para salvar o homem, aquele que se arrepende. Ele está pronto para nos ajudar quando nós reconhecemos que somos pecadores. Então, meus queridos amados ouvintes da palavra do Senhor, não adianta olhar um para o outro, apontar o outro, achar que o outro é indigno. Ah, eu vou naquela igreja porque fulano é indigno. Não adianta. Se afastar de alguma igreja por meio de alguma doutrina errada lá, concordo. Agora, por meio de fraqueza do outro, porque todo é miserável, e todo é pecador, e todo é falho. E a igreja está de braço aberto para receber, todos se arrependem. Todos se arrependem, ele está pronto para receber, não lançar fora. Jesus diz assim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
Não é isso, meus queridos? Então esta é a palavra da paz do Senhor para nossos corações, que nós aprendemos assim com o apóstolo Paulo, ser manso, sermos prontos para ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros, não levar em conta o pecado do outro, porque Deus não leva em conta os nossos pecados, para ajudar uns aos outros, irmão, mesmo o pecado mais grave que seja, mas o Senhor nos concede misericórdia e perdoar, porque isso é um dom de Deus. Então, esta é a minha palavra, que o Senhor fala poderosamente em cada coração, que o Senhor nos concede misericórdia,